Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai falar sobre 7 lições de vida que você pode aprender com Platão, né? Platão, ele viveu na Grécia, né? A gente pode dizer ali é, entre 400 e 300 a.C., vamos dizer. Né? No caso, ele foi discípulo de Sócrates, né? A nossa escola aqui, nossa empresa foi fundada muito com princípios filosóficos, até mesmo a gente explica isso mais aprofundadamente na nossa Academia da Alquimia da Mente. Mas Platão traz muitos elementos, né? Por exemplo, sólidos platônicos. O que são sólidos platônicos? Tem a ver com geometria sagrada. Essa importância em relação a aprender sobre política, né? Até no livro A República, que ele vai trazer preceitos de Sócrates, né? Sócrates não escreveu nenhum livro. Platão, na verdade, vai compilar todos os ensinamentos de Sócrates e vai passar para a humanidade. E por que é tão importante você aprender sobre Platão? Porque, na verdade, você não aprende sobre filosofia, sobre a nossa própria humanidade, as antigas civilizações, né? Basicamente, na sua educação, o pessoal fala que todos os países precisam ter mais educação. Não é educação, né? Na verdade, a educação hoje é inviabilizada, na verdade, ela é tendenciosa. E quanto mais você começa a comprar novos livros, né, estudar novos conhecimentos, logicamente que você vai tomar suas próprias conclusões. Isso incomoda muito a matrix mental, por isso que, na verdade, a gente traz esse tipo de conceito que tem todo o alinhamento da alquimia da mente. Afinal, você quer ser livre em todos os sentidos. Qual que é a primeira lição que a gente vai passar sobre Platão? Conquiste-se a si mesmo, a si mesma, né? E é fundamental de você entender, quando a gente fala de física quântica, neurociência, quando a gente fala de alquimia da mente, quando a gente fala desses conceitos em relação a você dominar, reprogramar sua mente subconsciente, tem a ver com conquistar a você mesmo, em todos os aspectos. Se você não se conquistar, alguém vai conquistar por você. Se você não vive a sua agenda, suas metas, seus objetivos, alguém vai colocar as metas deles ou delas para você vivenciar. Isso numa empresa, por exemplo. Você trabalha numa empresa, uma empresa privada, pública, ou mesmo você é microempreendedor, tem a sua própria empresa, já é uma grande porte, você vive uma agenda de uma outra pessoa, não a sua. E se você não colocar essa sua agenda para trabalhar para você, você não vai conquistar aquilo que você quer. Você vai basicamente conquistar para os outros. E isso é de fundamental importância porque quantos sonhos você tem? Quais são os seus objetivos? Né? Se você não tem clareza, é difícil também conquistar. Mas aí que tá. Quanto mais você puder escrever o que você quer conquistar, mais fácil fica para você viabilizar que você está indo no caminho certo. Segunda lição de Platão: ficar bravo não resolve nada. E é verdade, né? Talvez naquelas intempéries da vida, né? Naquelas brigas, desafios, oportunidades que você passa, mas aí no caso acontecem de um jeito que você não imaginava que pudesse acontecer, vamos dizer assim. É normal a gente ficar bravo, irritado, né? A raiva, vamos dizer assim, que é uma frequência vibracional baixa. Mas manter-se nesse estado vibracional já é uma escolha completamente sua, 100% sua. Então por isso que é tão importante você entender isso, que é algo temporário, como tudo na vida, né? Nada é para sempre. Não existe aquela viveram felizes para sempre. Isso aí é uma balela, né? Não existe isso. O universo não trabalha para sempre. O universo trabalha com movimento, com mudança. Então, ficar bravo, se você continuar, inclusive, você vai alterar seu sistema nervoso, né? Você vai conseguir impactar o sistema nervoso autônomo, passando de parasimpático para simpático. Vai poder até gerar doenças, baixar a imunidade, criar mais cortisol, né? O hormônio do estresse, e aí, consequentemente, sua vida não vai ser tão produtiva assim. Terceira lição escolha sabiamente as pessoas que você passa o seu tempo, né? Não é à toa que até o Jim Rohn tem aquela frase famosa, né? Você é a média das 5 pessoas que mais convive. E quanto mais você vê isso, né? Quanto mais você analisa as pessoas ao seu redor, será que elas são pessoas que reclamam demais? Elas são gratas? Elas leem livros, elas viajam, elas gostam de falar sobre o mundo, as infinitas possibilidades, ou elas acham isso uma balela? Elas gostam de sempre só falar do supérfluo, superficial, naquela coisa do churrasco final de semana, cervejinha, futebol e acabou, né? Será que é só isso mesmo? Será que a vida é só isso? Será que na verdade a vida é só você dar o peixe? Será que na verdade não é ensinar a pescar? Né? Então escolha sabiamente. Isso tem a ver com sabedoria. Você entender esses princípios da sabedoria vão te ajudar bastante em relação a você conquistar a si mesmo, ao invés de apenas você tentar fazer tudo que todos estão fazendo. E, logicamente, no meio desse processo, na verdade, vão aparecer pessoas que têm assim uma afinidade vibracional melhor, né, com a sua. E também você vai deixar também de conviver, não que às vezes família, né, familiar a gente não escolhe, né, meio que vai viver, mas você vai ter menos afinidades com aquelas pessoas. Vamos lá. Quarta lição aprenda a ser um seguidor, depois um mestre. Né? Nesses mais de 15 anos que nós temos de trabalho, né? Então a gente viaja o mundo, a gente estuda muito, todo dia, sempre traz um material novo para vocês.
tanto aqui no podcast, no vídeo, nos nossos cursos, treinamentos. Imagina que a gente tem vários treinamentos, né? O mais avançado é a Academia da Alquimia da Mente. Então a gente sempre traz algo diferente. Então a gente está sempre buscando, né, ser seguidor de pessoas que possam nos ajudar e, logicamente, sendo mestre em relação a alguma área. No caso, a gente é mestre e especialista em alquimia da mente, que é a nossa própria metodologia. Só nós ensinamos isso para o mundo, né? Afinal, nós temos alunos aí em mais de 75 países. Isso é muito gratificante. A mesma coisa deve ser você em relação à sua vida. Você tem que seguir pessoas que têm a mesma afinidade que você, que são coerentes com você, que na verdade, por exemplo, eles falam uma coisa e fazem. Isso chama coerência psicofisiológica entre cérebro e coração. Então, quanto mais você procurar pessoas que na verdade reverberam, né, a mesma vibração, a mesma frequência, a mesma energia, as mesmas palavras, emoções, atitudes, né, ações massivas. Ação massiva é o que muda o mundo, né? Você mudar, você fazer. Então, isso, na verdade, faz com que você siga pessoas, né? Então, não vão ser muitas às vezes, mas às vezes no começo o seu autoconhecimento, o seu caminho, e não tem regra, né? Mas na maior parte das vezes você vai seguir muitas pessoas, você fica meio perdida, perdido, são muitos conhecimentos. Diego, eu não sei o que eu faço, né? Muitas vezes, assim, às vezes você está começando a aprender sobre isso, então é muito conteúdo. Então vá com calma também, é para a vida, né? Não só para essa existência, mas para todas as existências possíveis, realidades, dimensões. Mas aí, no caso, você vai entender esse conceito da maestria, né? Esse conceito da maestria ele é fundamental para você entender que você é mestra, mestra, já nasceu mestre e mestra. Você não é subjugado, ou mesmo inferior, ou mesmo você é escasso. Não, muito pelo contrário. Você aprendeu a ser escasso, você aprendeu a ser subjugado, você aprendeu a ser vassalo de alguém. E aí, no caso, você tem que desaprender isso também, que às vezes dá muito trabalho para algumas pessoas para vencer as crenças limitantes. Quinta lição de Platão é contentar-se com pouco, né? E aí algumas pessoas elas deturpam essa lição falando, nossa, então Platão que está dizendo para você ser pobre material, né? Está escrito contentar-se com pouco. Não está falando se é riqueza material ou mesmo pobreza material. O que acontece hoje é que as pessoas não sabem nem interpretar textos, quiçá lerem livros de Machado de Assis ou mesmo de qualquer grande escritor da língua portuguesa ou de qualquer outra língua. Contentar-se com pouco significa você entender que você pode ser rico material, ter tudo que você quer, mas na verdade não é aquilo que na verdade demonstra o verdadeiro crescimento, mas é o processo de tudo, né? O dinheiro na verdade é uma consequência direta da sua própria expansão, não de algo que na verdade você vai ser, como fala, viciado naquilo, né? Então se você vê até mesmo biografias, eu recomendo muito você ler a biografia de pessoas que chegaram no nível que você quer, às vezes até mesmo atletas, né, profissionais, você vê grandes empresários, você vê pessoas, por exemplo, até no campo em relação à sabedoria, né, em relação à humanidade. Você vê isso ao longo da história da humanidade. Eu recomendo também ler os clássicos, né, sempre, sempre. Né? E Platão, por ser filósofo, né, a gente tem muitos ensinamentos que você pode aprender com ele. E aí, nesse caso, contentar-se com pouco é o quê? É você, na verdade, entender que a felicidade, na verdade, pode ser encontrada com o dinheiro. Lógico, o dinheiro traz felicidade sim, porque você pode ajudar os outros. Mas, ao mesmo tempo, qualquer situação que você tiver na sua vida, aquilo, na verdade, faz com que você seja maior. Tanto que você vê histórias de pessoas que têm muito dinheiro que às vezes andam completamente, assim, com uma roupa super tranquila, sabe? Porque ela não precisa esnobar. E aí você vê o contrário, pessoas que, na verdade, dizem ter dinheiro que quer esnobar, mostrar o carro e assim por diante. Então, talvez você esteja seguindo os exemplos errados na sua vida, tá? Sexta lição: seja responsável por sua própria felicidade. Aqui, na verdade, é um chamariz para todo mundo que, na verdade, imagina que o cônjuge, namorado, namorada, esposa, marido, a pessoa que você está agora, ou mesmo qualquer pessoa da sua família, amigas, amigos, tem que te fazer feliz, né? Não existe isso. Se você está esperando a felicidade no outro, na outra, você já está fadado ao fracasso, porque a felicidade não é algo externo, é algo interno. Então você é o responsável por você ser feliz em relação à sua vida. Não existe o contrário, entendeu? Então quando você é responsável, quando você na verdade trabalha isso dentro de você, quando você na verdade foca, olha, eu sou feliz do jeito que eu tô tendo um monte de desafio, mas eu tô sendo feliz porque tem tanta coisa nova que eu tô aprendendo, aí você está vivendo o verdadeiro caminho da felicidade como um todo, né? Sétima lição que eu quero passar de Platão é trabalhar duro para realizar grandes coisas. E é interessante porque hoje a gente tem uma má interpretação até mesmo da física quântica, né? Se a gente pensar na mecânica quântica é o quê? É gráficos
são fórmulas matemáticas. As pessoas não gostam de falar disso, mas gostam de falar de manifestação, cocriação. Não, eu vou imaginar e as coisas vão aparecer na minha vida. Existe uma matemática por trás de tudo. E não existe, por exemplo, o universo vai fazer as coisas sem esforço. Não é sem esforço. Você vai ter que fazer muitas vezes e vai demorar muitas vezes. Por isso que às vezes quem nos segue, aliás, grande maioria das pessoas que nos seguem aqui na Alquimia da Mente, já cansou do discursinho blá 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 e tá querendo algo mais concreto, mais real, mais elemento terra, sabe? Pisar no chão. Porque já viu tanta gente falar umas baboseiras, né, na internet, em todas as línguas, né? Eu tô falando em português, mas inglês, espanhol, mandarim, francês, sei lá, né? Javanês. E aí, no caso, não presta atenção em relação a si mesmo, a si mesmo. Então, trabalhar duro é algo que, na verdade, todo mundo faz, né? E qualquer pessoa que chega lá trabalha muito duro. Trabalha mais que todo mundo. Trabalha nos finais de semana, trabalha nos feriados, trabalha na Copa do Mundo, trabalha no final de ano, trabalha no carnaval. E tem muita gente trabalhadora. Eu falo sempre, cuidado para não seguir os falsos heróis, super-heróis, né? Esses super-heróis da Marvel, da Disney aí, ou mesmo de qualquer lugar, DC. Porque o verdadeiro super-herói é você. A verdadeira super-heroína é você. Né? Todos os dias você batalha para sustentar sua casa, você ajudar seus amigos, ajudar sua família, você dar melhores condições para você também, né? Às vezes é muito difícil, mas ao mesmo tempo você está batalhando. Esse é o verdadeiro conceito do super-herói, super-heroína. Não existe sobrenatural se você não entender isso, né? E quanto mais você se alinhar a isso, mais fácil fica entender que essas lições elas podem ser muito mais fáceis de serem implementadas e cada vez mais fáceis do que de você compreender e a praticar agora. Logicamente que a gente quer te ajudar, né? A gente está aqui sempre com algum tipo de passo a passo para te ajudar e a gente tem um treinamento que ensina isso passo a passo. Para você saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Aqui do podcast ou do vídeo, você vai rolar no seu celular ou mesmo onde você estiver, né, no seu computador, vai ter mais para baixo um link, você vai ter treinamento, clica lá que você vai ser redirecionado para esse site com mais informações e a gente espera que você venha desse lado para ser também nosso aluno, nossa aluna aqui na Mangabeira Academy, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!